Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje, 20 de dezembro de 2017, dando continuidade ao estudo do livro Recordações da Mediunidade, da médium Ivone do Amaral Pereira. A semana passada nós estávamos com os nossos amigos de Minas Gerais e hoje nós nos encontramos aqui em Feira de Santana com tia Daci. Olá, boa noite a todos, a todas. E tia Dedê. Boa noite, pessoal. Duas tias minhas, assim, muito queridas, né? Tias baianas, que estão aqui participando conosco desse estudo. Vamos dar continuidade, então, agora depois de todos os cumprimentos, vamos dar continuidade ao capítulo do complexo obsessão, que eu agora vou explicar para elas, né, do que está se tratando, que é, na verdade, um capítulo que trata sobre a obsessão. E um médico espírita fez umas perguntas para o Dr. Bezerra de Menezes. E Dr. Bezerra de Menezes respondeu essas perguntas ligadas à medicina, sobre a obsessão. Quando é que a obsessão é obsessão só, ou quando dá influência no corpo, com as doenças, sintomas e tudo mais. Então, essas perguntas são, nesses números aqui, são as respostas de Dr. Bezerra para esse médico, esse grupo espírita, né? Que era através da psicografia de Dona Ivone do Amaral Pereira. Médium excelente, lindinha. Esse estudo, por sinal, quem acompanha esse estudo é Tia Alvemar. Tia Alvemar gosta muito desse estudo e acompanha esse estudo conosco. Então vamos lá. A resposta de Dr. Bezerra, número 5. Viciando a mente com pensamentos inferiores de qualquer natureza, uma pessoa estará sujeita a desequilíbrio total e possivelmente provocando assédio obsessor dos afins desencarnados. Então ele fala sempre do pensamento. O pensamento é a chave de ligação com tudo. O pensamento é um atributo do espírito. O espírito é pensante, ele pensa. E através desse pensamento, qualidade do pensamento, a qualidade dele, vai indicar com que tipo de companhias espirituais nós andamos. Então, pensamentos viciosos, inferiores, de qualquer natureza, que seja inferior. O que é inferior? Tudo aquilo que vai sair da ideia das leis de Deus. Então, as paixões inferiores, os sentimentos inferiores, são sentimentos que são pensamentos de baixa vibração. E isso vai causar desequilíbrio, porque o invisível vibra conosco. Então, mais pensamos inferior, mais vamos estar com a turma do inferior. Mais levantamos a nossa qualidade do pensamento, mais vamos vibrar em comunhão com aqueles que pensam melhor. Então, isso dá um desequilíbrio total, causando obsessor por afim. Esse obsessor por afim é o que nós chamamos de assédio por afinidade, por espíritos simpáticos. Os espíritos simpáticos aqui não está para simpatia porque é legal. Simpatia de sentimento. Então, o ciumento vai estar vibrando com o ciumento. O fofoqueiro vai estar vibrando com o fofoqueiro. O desonesto com aquele desonesto. Então, são espíritos afins. A simpatia significa isso. Espírito de afinidade. Então, esses pensamentos inferiores que ficam viciando, vamos supor, uma pessoa que seja pessimista. Ela é acostumada a ser pessimista. Então, ela tem sempre aqueles pensamentos pessimistas. Nada pra ela vai dar certo. O dia vai ser ruim. Sempre nublado e não tá bom. Aí, se tá com sol, tá com muito sol e também não é bom porque está chovendo. Então, é uma pessoa que se quente. Não é? Então, é uma pessoa pessimista. Essa pessoa tende a estar em companhia com entidades de igual vibração, que causa aquilo que a gente chama simbiose. Ele acopla no seu campo vibratório. É como se as nossas energias do pessimismo alimentassem, igual comida, energeticamente, aquele indivíduo que está sofrendo. Porque uma pessoa que tem esse pensamento está sofrendo. Não pode estar em uma situação de felicidade, né? Pessimista, então, hein? Esses são obsediados por si próprios e por outrem porque o desejam. Então, a gente pode pensar às vezes que a obsessão é contra a nossa vontade. Como é da nossa cultura que
as entidades ficam com a gente se livra delas. Como o diabo, Satanás. Então a gente vai botar para fora. A gente vai fazer um serviço para se livrar daquela entidade. Que é questão de século. Primeiro era o diabo, exorcizava. Aí depois tem o culto da libertação, do não sei o que, para tirar o demônio. Porque o demônio é que é o culpado, não você. A verdade é que nós somos responsáveis. Então não tem o demônio culpado, tem eu que abro portas para que aquelas entidades possam atuar em mim. Então eu quero isso. Ah, não, eu não quero, é mentira. Não, você quer. Se buscar na sua consciência, você gosta. O mau humor, o mal-humorado. O mal-humorado, ele não tem um relacionamento de gratidão com Deus. Porque senão ele seria otimista, não pessimista. Seria bem-humorado. Porque ele veria o sol, olha que sol lindo, meu Deus, muito obrigada. Olha só, não é o sol. Aí vem a chuva, aí vai chover, vai molhar as plantas, uma seca danada. Né? Sempre. Tá nuvuloso, olha que bom, cobriu as nuvens, né? Tava um sol danado outro dia, vai dar um descanso ao povo que anda a pé na rua, vai fazer o serviço hoje. Essa é uma visão do otimista. Então a pessoa, ela vai se fechando dentro dela, seja na sua dor, seja nas suas manias, que aquilo cria como se fosse uma cúpula, e aquela cúpula faz com que ela se comprasse. É igual o coitadinho. A pessoa que é coitadinha, ela fica querendo que todo mundo fique com pena dela. Aí se aquele problema dela solucionar, ninguém mais vai ter pena dela. E aí ela perde a atenção. Então ela se compraz em ser coitada, se compraz em ser doente, por exemplo. Tem gente, sabe, me lembrando de um caso que me conta, foi o Ricardo. Ele disse que tinha um senhor no INSS que pega a pensão, né, de validade. Disse que estava andando bonzinho. Disse que quando chegou no ponto do ônibus para descer por INSS, começou a cair. Eu já vi vários casos dele. Como é? Ele estava andando normal. Por doença, ele recebia por doença. Exato. Né? Aí começou, mas o menino imitou de um jeito tão engraçado, que de uma desgraça tive que rir. Puxando assim da perna, porque é a história da vaquinha, né? Tem uma história da vaquinha, é um conto oriental. A Andrea vai ouvir, a Andrea sabe esse conto. Diz que tinha uma família que tinha uma vaquinha, mas uma família que vivia na miséria, na roça. Aí tinha aquela vaca dava justo aquele leitinho para fazer o queijo, para fazer um pouquinho de leite, para puxar aquele negócio que fazia um pouquinho de trigo, justo aquele pouquinho a vaquinha. Aí chegou como é que ele chama? Um mestre oriental, um mestre desses chineses que andando. Aí falou: mestre, a nossa vida, eu queria um conselho do senhor, a nossa vida é uma miséria. A gente tá sempre nessa, sempre não tem nada, a gente só tem uma vaquinha. O que a gente tem que fazer para melhorar, para ter... Mata a vaquinha. Como vou matar a vaquinha? A vaquinha que me dá de comer, eu vou matar a vaquinha. Mata a vaquinha. Não vou matar a vaquinha. Se a gente matar a vaquinha, vai ficar com fome. Mata a vaquinha, pega a pobre da vaca, metendo do espinhadeiro abaixo, morre a vaca. Todo mundo agora desesperado vai embora, o mestre. Um ano depois, ele passa naquelas pairagens de novo, aí ele chega e tá lá o campo todo plantado, cheio de trigo, de arroz, coisa linda, todo com a fartura. Por quê? Fechado na ideia só da vaquinha, esqueceram de que podiam fazer mais, ter a força de vontade para fazer mais. Então, às vezes, a nossa vaquinha vai embora, mas é um bem de Deus, que aparentemente é um mal, mas é um bem. Então, esses pensamentos viciosos, assim, voltando ao assunto, ele, o que é que ele faz? Ele causa obsessão, por afinidade, né? Então, a gente deseja ficar daquele jeito. Quem assim, mas ninguém deseja ficar doente. Existe o doente e existe aquele que passa por uma doença. São duas coisas diferentes. A doença passa e o doente é aquele que se compraz na doença. Eu sou doente ou eu estou doente, né? São situações de transição. Aí ele fala, a cura, doutor Bezerra, né?
A cura nesses casos, mais do que nos demais, dependerá deles próprios, ou seja, da sua renovação moral e mental, da prática do bem, da reeducação total que se impõe. Sendo, portanto, tais casos muito difíceis de serem removidos. Difícil. Por quê? Porque precisa de um empenho da pessoa. Ela precisa querer uma renovação moral, mental e a prática do bem. Repare que não é só meditar. Não é só orar. Ficar de joelho 3 horas orando. Ou fazer 3.000 orações. Prática do bem. Ou seja, exercício. Eu faço oração, sim. Faço para, né, melhorar a vibração, dar um bem-estar, renovar as energias. É o diálogo com Deus. É o seu momento de invocação. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente não tem aqui agora pra gente mostrar. Eu tava falando com as meninas outro dia, que foi uma coisa que me encantou depois de tantos anos. Acho que eu conheço o livro de frente e fundo. No capítulo 27 das preces, tem assim: a prece é uma invocação. Aí eu parei assim, falei, peraí. Aí eu fui no dicionário, invocação é vocação. Porque eu quero falar com o espírito, vamos dizer, eu quero falar com o espírito de Tio Edgar. Eu estou evocando. Tio Edgar, se possível, se Deus permitir, se eu posso estar aqui conosco, participando desse momento. Eu estou evocando. É pra fora. Olha que lindo, a prece é uma invocação. O que significa isso? Que eu falo com Deus dentro de mim. Deus está dentro. Deus não está fora. Está dentro de nós. Então, invocar Deus significa falar com Deus dentro de mim. Que significa que todos os ambientes externos é só um modo de conectar-se por causa que a gente precisa, mas não precisa. Por isso que Jesus disse, quando tiver que orar, se feche dentro do seu templo, do seu quarto e ora ao teu Pai Celestial, que é o coração. É o seu templo, então a gente ora aqui, a gente ora na cozinha, no banheiro, na rua, no ônibus, onde for. Deitado. Em pé, nós estamos no nosso templo. A igreja, o centro espírita, aquilo que seja, é só um lugar de reunião com pessoas afins. Então, eu quero estar com os meus amigos espíritas, eu vou no centro espírita. Não precisa exatamente, basta a gente reunir assim, na mesma conversa, é a mesma coisa. Quer ir na igreja, vai lá, tá com seus amigos afins, com o mesmo pensamento. Mas falar com Deus de fato é eterno. Então, a prece é uma invocação, mas não basta. Não basta. Tem que ter a prática do bem. Isso é a reforma moral. A prática do bem não é exatamente a beneficência. A beneficência faz parte. Você saber a caridade. Você saber, por exemplo, que alguém tem fome e você vai lá e dá um jeito de sanar aquela fome. Mas melhor ainda é você pensar, cofabular como empregar aquela pessoa. Está no Evangelho. Para que aquela pessoa tenha dignidade. Porque a beneficência é humilhante. A gente tem que fazer de todo jeito para ser escondido, para que a pessoa não ressinta, para tapear. O trabalho não. E é uma caridade. Você preocupar, deixa eu ver, como é que eu poderia empregar fulano? Messiânica, deve ser assim. Você viu o programa de Fátima Bernardes? Hoje foi Sim. Um espírito, que coisa linda. Quem é? É um amigo meu, Rosando Klinger. É o que tem os cabelos grisalhos. Assim. Não é o psicólogo? Ele tá sempre lá. Ele já tá com cabelo grisalho? Não é esse, não é esse. É um espírito também, que ele trouxe muita mensagem de Chico Xavier. Ah, é médium. Mas ele é cientista. Ah, o Rosando Klinger é psicólogo também. Ele tá lá direto e faz na Bernardes. Ela chamou no auditório uma mulher que tinha perdido o filho 2 anos. Menina, que coisa linda, que testemunha essa mulher deu, viu? Foi. Ela disse que não, quando morre uma pessoa nossa, que nós não devemos sentir, deve amar. Por querer uma pessoa maravilhosa, que ele só quer amor. Uma coisa linda, ela disse que ele morreu com 22 anos. É, tem muitas mães. Que testemunho lindo ela deu. Depois saber disso, o nome do médium eu vou procurar. Que fé essa criatura. Tem muitas, né? Ela é uma das. Foi tanta pergunta que E uma mãe dessa, por exemplo, na prática do bem, se ela não se fecha na viciação mental,
Por quê? Porque perdendo um filho, ela fica ali fechada na dor. Ela fica ali fechada na dor, ela não consegue perceber a aproximação do filho. Então, como eles vêm, quando conseguem se comunicar, eles dizem, mãe, caridade. Hoje ele já comunicou. Vai dar seu amor a filhos sem mães. Vai socorrer os desvalidos. De tudo isso ele fala no livro. Os filhos, quando eles conseguem se comunicar através do médium, a primeira coisa que ele fala, mãe, sai de dentro da sua dor e vá para a prática do bem. Para que ela não fique com o pensamento viciado na tristeza, na desgraça, me aconteceu, meu filho morreu, e se feche. Se fechando, ela não recebe socorro. Ele falou que está muito bem, que ela fez bem. Mas lindo. Eu passo o livro para aqui, para vocês assistirem. Agora, vamos continuar no próximo áudio. No nosso segundo áudio aqui no nosso livro Recordações da Mediunidade. Então, nós estávamos avaliando que eram 3 situações: renovação moral, mental e prática do bem. O renovação moral é a reavaliação dos seus valores. Os valores são iguais em todas as culturas. Se a gente prestar atenção, valor moral. Dignidade, respeito ao outro, respeito a Deus, amar a Deus, cuidar do seu próximo, respeito ao seu próprio corpo, à sua vida, controlar suas próprias paixões, porque é normal que a gente está na Terra, a gente sente paixões. O que são essas paixões? Os sentimentos que exageram, exacerbam. Então, o domínio daquilo ali. Então, eu exagerei, falei demais aquela coisa, melhor eu dar uma segurada, dar uma controlada. São renovação moral. Se eu te intriga com a pessoa, eu já me avalio, já tento chegar de vez, já tento perdoar aqui, perdoar ali. É uma renovação. Nisso vem a mental. Por quê? Porque quando eu vou melhorando os meus valores e vou me melhorando, a minha mente já não fica tão viciosa. Porque, por exemplo, alguém me fez uma coisa errada. Aí eu fico pensando. A gente discute sozinho, né? É porque não sei o que. Fica falando sozinho, né? É de família, né? As 3 que tá aqui na mesa fazem as mesmas coisas. Com certeza. Aí tá, e porque não sei o que. É discutindo consigo mesmo. São pensamentos viciosos que a gente faz. E não estamos sós. Porque os espíritos estão com a gente, instigando. Que a gente acha que tá dialogando sozinho. Mas o nego tá dizendo, é mesmo, você viu, Darcy? Fulano não foi? Fez aquilo ali com você, mas tá vendo que gente, você não merecia isso. Aí você contra-responde, porque isso, aí faz, não é? Eu não merecia isso, que ingrato. E que não sei o quê. Porque a gente entra na sintonia. É verdade. Existe, por exemplo, que eu converso com as meninas, a gente ri, os espíritos familiares. Não quer dizer que são evoluídos. São espíritos bons, que é bom para a senhora, por exemplo. Às vezes tem espíritos que gostam muito da senhora, mas já não gosta da vizinha do lado. Então ele lhe faz um bem, qualquer situação, mas já fica de implicância. Aí a vizinha do lado faz alguma coisa com a senhora, ele fala, tá vendo? Eu te falei? Eu te falei que não era boa? Eu te disse. Por quê? Porque na evolução, para ele falta discernimento. Continua os hábitos. Continua igualzinho. Os hábitos. Como eu gostaria de Darlene ouvir. Agora depois a gente passa para ela. Com o tempo modifica. Meu Deus, né? do céu, muito com bonito. o tempo, na evolução, eles vão modificando. Aí eles vão observando. Aí, por exemplo, tá comigo. Aí eu respondo, olha, tu tá vindo, Juliana? E não sei o quê, porque gosta de mim. Aí eu digo, meu irmão, não aconselhe isso. Não é bom nem pra você que conversar essa, rapaz. Você não sabe que a gente tem que se ajudar e tal. Ele já aprende. Aí o evangelho lá, você abre seu evangelho, lê em voz alta, não sei o quê. Tem uma multidão de gente escutando. Aí ficam observando, às vezes parente. A espiritualidade sabe, por exemplo, que tem uma afinidade com fulano e com beltrano. Aí traz para escutar. Aquele momento seu fixo de prece, de leitura nobre. É para escutar, porque sabe da afinidade. Por quê? Porque os espíritos medianos, eles escutam mais a nós encarnados do que os superiores. Por quê? Porque o superior não tem acesso a ele direto. É uma questão vibratória. É por isso que existem as reuniões mediúnicas.
Eles não enxergam, né? Eles não conseguem vibratoriamente, não conseguem ouvir. No livro dos médiuns está bem escrito claro, quem necessita-se dos encarnados, Kardec explica, os espíritos explicam a Kardec, por causa que a luz demais assusta. Encandeia. Então eles se sentem até melhor de falar com seus iguais. Então, como nós estamos encarnados, passando às vezes as mesmas dificuldades, e exemplo, eu estou com uma dificuldade econômica em tal circunstância. Aí teve um espírito que desencarnou com rancor por uma coisa parecida. Aí eu faço as minhas leituras do Evangelho, não serve a Deus nem a mamon, abdicação das coisas materiais, abrir e tal, eu tô ali, eu tenho que superar, né, Juliana? Tu já aprendeu tanta coisa, tenta. Aí ele tá observando, aí já viu que eu melhorei em tal coisa, que eu superei tal outra coisa. E lá foi. Ele fica olhando, olha, não é que ela superou? E observa, Dona Ivone, essa médium aqui, educou dezenas e dezenas de espíritos assim, e espíritos simples, do cotidiano. Os espíritos superiores vinham, às vezes eles vinham com espíritos inferiores, mas almas boas, mas ignorantes. Aí vinha e depositava na cara dela, falava, tu me conta aí, que vai ficar observando você, viu? Aí ela ia lá, sempre, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, e lia em voz alta, e conversava para eles. Então, Dona Ivone tem uma frase que as minhas gostam muito, que é: a mulher médium é mãe dos desgraçados. Porque na mulher em si, ela não falta a oportunidade de ser mãe. A maternidade é muito mais ampla do que gerar filhos. Por quê? Porque a mulher em si, ela tem uma energia feminina, de mãe, então ela abraça, acolhe. Que é diferente dos homens, que tem uma outra visão da vida, uma visão mais prática da mulher. Então, a mulher médium é sempre mãe dos desgraçados, porque ela entende melhor essas circunstâncias, né? Ok, eu venho. Então, diz Dr. Bezerra de Menezes, viu, gente, voltando aqui. Portanto, tais casos muito difíceis de serem removidos. Não percamos de vista que o corpo humano é apenas um aparelho delicado, cujo baterias e sistemas condutores de vida são dirigidos pelas forças do perispírito, e este, por sua vez, comandado será pela vontade, isto é, a consciência e a mente. O que é isso? Parece uma coisa complicada, mas não é. O perispírito, que é o seu corpo, por exemplo, desencarna agora, puf, eu vou estar com o corpo igualzinho. Não muda. Muda sim, com o tempo que eu estou no mundo espiritual. Eu desencarnei com 40, mas vamos dizer que eu, Juliana, gosto da aparência de 30. Aí eu vou me apresentar pra tia Das, pra tia Dedê, com a carinha de 30. É por isso que a gente vê espíritos queridos renovados. Por isso que eu vejo mãe só com um rostinho bem novo. Moço. É porque ela quer se apresentar assim, ela gosta. O perispírito, ele é modelável. Então, as nossas doenças, quaisquer que sejam, parte do perispírito. Porque o nosso perispírito é como se fosse uma memória do passado reencarnatório. O que nós temos gravado reflete no corpo físico, porque o corpo físico ele vem modelado. Por exemplo, memórias antigas da encarnação A, B e C. Está gravado no seu perispírito. Aí vai ter o neném. Quando gruda no neném, ele já tocou lá, não é no neném ainda é na primeira célula, né? Desdobrada das duas células. Ele começa a mandar uma mensagem mental para aquelas células, para que ela possa desdobrar com o seu currículo. Então, quando você apresenta doenças congênitas, doenças de nascença e depois doenças futuras, é uma leitura do seu próprio perispírito. Então, não é uma coisa externa. Por exemplo, tá falando de comida, né, tia Dácia? O leite tá envenenado com hormônio, não sei o que tá com hormônio. Às vezes, uma pessoa passa a vida inteira comendo aquilo e não desperta a doença nela. Mas uma outra desperta, por que será? E é o mesmo alimento. Porque naquela ali,
o fator externo tinha a contribuição interna que despertou aquela problemática. Aí desenvolve aquela doença. Então o Dr. Bezerra diz, olha, se o indivíduo não desejar mudar, se ele não botar na cabeça que aquele comportamento dele está causando uma problemática física, porque aqui nós estamos falando de doença, exatamente, pouca esperança de melhora. Pouca esperança de melhora, porque tudo depende da gente. Mas as palavras têm força, né? Se dizer, é verdade. As palavras têm força. Porque hoje tem uma ciência que se chama assim, ó, Programação Neurolinguística, PNL, que significa que eles têm um treino mental de ficar repetindo frases e palavras positivas para modificar seu campo mental. E aquilo começa a se efetivar na sua vida. Então, cumprimentar a vida, bom dia, eu estou bem, eu me sinto bem, eu tenho vitalidade, energias de gratidão. Isso move energias no corpo perispiritual, nos chakras, a gente dizia, corre essas energias como um ventiladorzinho e você tem sensação de bem-estar mesmo. Agora, se você tem palavras negativas, xinga, se coloca para baixo, afirmações ruins dos outros e de você mesmo, você se sente mal. É verdade. Por quê? Porque você gera energia de lama. Aí aqueles ventiladorzinhos que tinha que funcionar a maravilha, fica como se fosse lama nas hélices, parada ali, vai gerar uma doença. Se a pessoa ela não tem convicção que ela tem que mudar daquela viciação mental, difícil. O milagre quem faz somos nós mesmos. Quando a mulher que estava sangrando, a mulher hemorrágica, que toca Jesus e pega uma virtude, Jesus olha para trás e fala, quem me tocou? Acho linda essa passagem, quem me tocou? Que ele sentiu que saiu uma virtude, aí tá Pedro, os apóstolos, Senhor, o Senhor tá no meio de uma multidão, todo mundo lhe toca. Sai uma força dentro de mim, uma virtude, né? Dentro de mim. Acho linda essa passagem. Aí ela olha, Humberto de Campos conta essa história, o espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, que é o seguinte, ela gastou mundos e fundos. O pai trabalhou com ela e ela tinha uma doença chamada metrorragia. Não é outra coisa que metrorragia, que é uma questão de descamamento do útero e tal, do ovário, que fica menstruando. Só que o dela era perene. Ok. Foi para todos os médicos e tal. Gastou tudo que tinha e nada. Só que ela soube que tinha esse Nazareno, que era o Messias, estavam dizendo, né? Ela não sabia. E ela falou, então é ele, confiou. Aí ela vai, né? Ela falou, porque era mulher e ela era imunda. Então as mulheres, quando menstruavam na Judéia, eram imundas. Elas tinham que ficar afastadas, as pessoas não podiam tocar. E aí, imagina a mulher imunda tocar no homem. Então ela foi escondidinha. Falando, não vou nem tocar nele, né, tadinha? Eu vou tocar só nas vestes. Porque, para não sujar, porque ela era uma mulher imunda. E eu vou tocar para. E ela, quando toca, Jesus sente. Sai energia. Aí ele vira o pescoço, imagina a cena linda, né? Quem me tocou? Aí Paulo, Paulo que Pedro? Não, senhor, mas é aqui cheio de gente, né? Aí ele faz, quem me tocou? Aí o Humberto de Campos conta aquela escabriada, tadinha. Ficou assim, meio escabriada e falou, fui eu. Imagina. Aí, escabriada. Maravilhoso. Eu senti aqui. Senti aquele paralítico também que sai pelo telhado. Aí ele vira nesse caso e faz a tua fé te curou. Todos eles que receberam as curas tinham uma predisposição para ser curado, porque senão não curava. Jesus curou o que era curável. Quando ele chega pro cego e faz, que queres que eu faça? Ó, o cara é cego. Eu volto a enxergar. Jesus não é besta. Pois é. Tá, como é que se chama? Que ali ele é prendendo em giro. Tá gozando com a cara do rapaz? Que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Às vezes eu dou risadinha quando eu tô lendo aí.
para que ele pudesse afirmar. Porque ele queria mesmo que ele... Eu quero ver, enxergar. Senhor. Eu quero enxergar, Rabone. A sua fé, né? Demonstrar a sua fé. A sua altura de fé. Então, tá predisposto. Jesus não chegou, não pegou ninguém na marra para curar. Vem cá que eu vou lhe curar agora. Como aquele domingo, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, não é aquele ali já. Os lindos, A sua fé. Todos esses, Kardec aborda sobre os milagres do Evangelho no livro A Gênese. E todos esses são espíritos que já estavam predispostos, tinham que espiar, ser provados, estavam predispostos ao contato com Cristo. Isso é tão claro, mas vocês vão ficar curiosos, porque nós vamos falar no terceiro áudio. Um abraço. Voltando no nosso terceiro áudio, então nós estávamos falando da predisposição à pessoa da cura, né? Então aqueles espíritos estavam predispostos. Então, uma passagem no próprio Evangelho fala assim bastante de Evangelho, porque as tias aqui adoram o Evangelho, vocês também gostam de Evangelho, então nós vamos somar os nossos interesses. Então tem uma passagem de Jesus com Lázaro. Então é o seguinte, Jesus pega, Lázaro já tinha morrido, já tinha batido as botinhas dele, né? Aí tá Jesus com a cara mais lavada do mundo lá na cidade, batendo papo, já tinham mandado o recado. Aí depois Jesus pega e volta, né? Que é no terceiro dia e tal. Terceiro dia, tinha dias que já tá, terceiro dia? Terceiro dia. Ele tava já fedendo. Dizia Tá, as irmãs, né? Senhor, não abre que ele já tá cheirando mal. Tem 3 dias que ele... Aí Jesus fala pra Pedro assim, por que demorou, né? Diz, Senhor, não, porque demorou. Fica tipo aquele burburinho, uma fofoca, né? Uma fofoca ali. Ele fala que Lázaro já era nascido, predestinado para quê? A palavra se confirmasse. Para glorificar. Para a palavra se confirmar. Por quê? Porque tudo aquilo que Jesus fez foi previsto pelos profetas Jeremias, Isaías. Então ele teria que fazer passo a passo, como se fosse uma receita de bolo, tudo bonitinho para confirmar a fala dos profetas anteriormente, para dizer, olha, o Messias é ele. Tanto que várias vezes no Evangelho ele lembra isso. Ele lembra várias vezes, ele fala, estava escrito aos nossos antigos, ele vai lembrar, para poder confirmar, olha, sou eu, gente, hello, sou eu. Então, esse pessoal que era predisposto aos milagres, eles já tinham uma facilidade para a cura. Diz Humberto de Campos conta histórias tristes, por exemplo, de alguns deles, né? Por exemplo, diz que o paralítico da maca que ele curou, então, que pelo telhado. De uma maca tinha um outro que estava perto da fonte. Da fonte. Da fonte. Depois saiu e a sua primeira noite foi beber com as mulheres da noite. Aquele que Jesus, Humberto de Campos, que fala assim, vá e não tornes a pecar. Como ele ficou bom, Jesus sabia. Então ele conta, Humberto de Campos, o fofoqueiro do além. Eu chamo ele fofoqueiro do além. As meninas acabam de rir. Diga, eita, fofoqueiro do além. Conta tudo. Ele é o repórter, né? Ele conta várias coisas. Humberto de Campos é maravilhoso. Então, é essa mudança, né? Essa avaliação de nós mesmos, a predisposição da abertura mental para mudança é que vai gerar a cura. Agora, essa cura ela é interessante. É a cura da alma ou do corpo? Da alma. Da alma. Porque a doença purifica. A doença não é outra coisa do que oportunidade de Deus para que nós possamos nos aproximar melhor dele. Porque quando ele está muito bem, a gente não lembra de Deus. Com certeza. Então as doenças vêm como um aproximador de pessoas, de afetos, para que a pessoa possa se reencontrar com ela mesma. Então, normalmente, por que as pessoas buscam curas? Porque ela está precisando de Deus, então ela está doente, ela lembra. Então, nós vamos a Deus ou pelo amor ou pela dor. A maioria de nós vamos pela dor. Por quê? Porque nós temos uma necessidade de Deus. O ser humano necessita de Deus. O ateu, ele pode bater o pé no chão dele que for, cantar a garganta, ele é uma pessoa insatisfeita.
não é realizado. O ser humano só é realizado quando ele se encontra com Deus. Isso aí pode ser em qualquer credo, se é sincero. Porque, as verdades daqui a um século vem. Que é 100 anos, 200 anos, 300 e daí. O importante é que ele esteja em comunhão com Deus. E ele seja sincero. Não adianta de boca. Eu vou lá, faço a minha praxe da igreja, meu ritual. Esqueça. Fizemos isso por muitos séculos. Verdade. Foram séculos fazendo coisas assim, né? Hoje a gente é chamado para transformação, para ser sincero. E aqui tá a pergunta número 6 de Dr. Bezerra de Menezes, que Dr. Bezerra de Menezes está respondendo justamente sobre a questão da doença. Da doença como obsessão. As obsessões criam doenças? Criam também. Mas por quê? Porque a mediunidade é a seguinte. Os sintomas. A mediunidade dá sintoma físico. Tá. A mediunidade, você pode ter uma aproximação do espírito e sentir uma grande dor de cabeça. Você pode sentir um problema cardíaco. Você pode ter uma dor nas costas. Você pode ter uma dor até no joelho, no pé. Claro que pode. Por quê? Porque nós temos que ter no nosso corpo uma base para que aquela aproximação engrandeça aquela dor. Então, toda a fenomenologia mediúnica, ela é superlativa. Ela não é causadora. Então, eu posso ter, por exemplo, uma dor de cabeça. Quem tem migrânias, toma o remédio e não passa. Aí você vê o povo falando, eu tomo não sei quantos remédios, aquela dor de cabeça não passa, dá um alívio, não passa. Normalmente é aproximação espiritual. Entendeu? Quando o remédio não dá jeito, pode ter certeza que tem um fenômeno espiritual. Seja, aí vem um detalhe, seja de um espírito, seja do teu proceder, porque o nosso corpo, ele é médium. Em que sentido? Pra gente estar encarnado, a gente precisa de um corpo. Então o corpo intermedia a vida espiritual. Porque acabou o corpo, você fica lá. Então é como se fosse o corpo fosse o telefone celular. Quando a gente faz uma ligação. É o corpo, você precisa fazer uma ligação para ser do corpo. Então, pode ser um problema espiritual gerado por uma perturbação espiritual, ou seja, uma entidade mesmo. Como pode ser gerada pelo teu jeito de ser. Isso também gera. Então, isso dá problema físico. Dá doenças, né? Então, a número 6. Vamos lá. Dr. Bezerra continua. Acrescentaremos que existe nos sanatórios para alienados, porque fala de loucura. Lembra que a gente tinha um hospício aqui? Já não tem mais, né? Fechou? Fechou, foi? Da chácara ali. Era os hospícios. Esqueci o nome também. Acrescentaremos que existe nos sanatórios para alienados enfermos considerados incuráveis e que realmente são recuperáveis. A psiquiatria diagnosticou o mal de acordo com os estudos da ciência oficial, que somente observou os efeitos do mal, sem cogitar da verdadeira causa, que é psíquica. Ou seja, Dr. Bezerra de Menezes, quando estava vivo na Terra, desencarnou em 1900, viu? 1900. Em 1900. Então ele foi político e tal, no Rio de Janeiro, foi deputado. Dr. Bezerra escreveu em vida carnal um livro que se chama A Loucura sob um Novo Prisma. Então, como médico, existe esse livro. Escreveu até com um pseudônimo chamado Max. Ele escreveu esse livro que ele foi estudar a questão da loucura por obsessão. Ele é psicólogo, né? Ele era médico, né? Só que ele foi estudar a questão da obsessão. Você virou espírito? Sim. Então, psiquiatra. Então ele vai estudar a parte psíquica, psiquiátrica, para entender que antigamente não tinha um sanatório, então ficava lotado de gente. A pessoa tinha um ataque, era possessão, por exemplo, porque a possessão existe. Era possessão e internado como louco. Uma obsessão, às vezes uma simples obsessão, internado como louco. Às vezes não isso, às vezes é uma depressão, ou seja, o problema do espírito com o corpo, certo? Ele, internado. Então, ligado à medicina oficial, muitas pessoas
eram só recuperáveis. Dava para recuperar. Através de um tratamento espiritual. Da renovação do ser, da moralização do indivíduo, com o medicamento, porque o medicamento é necessário muitas vezes. A gente tinha um preconceito, lembra, Tia Graça? Dizia assim, fulano toma Gardenal, era uma ofensa. Era louco. Escondia as mãos, muitas vezes. Fulano toma Gardenal. Se a criança tomasse. Que era mais para epilepsia, né? Era um preconceito. O medicamento serve, mas o tratamento espiritual é fundamental. Em todos os dois casos, caso de ser um espírito mesmo, no caso de ser a pessoa mesmo, que traz suas lembranças reencarnatórias, e ela causa problema psíquico. Então, o Dr. Bezerra disse que os sanatórios estavam cheios e que eram pessoas recuperáveis. Em verdade, porém, aquele suposto enfermo incurável assim se conservará porque suas forças mediúnicas se encontram ainda em elaboração. Essas forças ou agentes transmissores são eletricidade, magnetismo e fluido vital, as mesmas propriedades, portanto, particulares ao perispírito, que também é força, para que o efeito mediúnico se realize. Ficou complexo, mas não é. Em que sentido? Vamos pegar, sim, o seu João, que foi diagnosticado como louco. O seu João foi para o sanatório. Uma mediunidade não desenvolvida, em que sentido? Não trabalhada para o bem, porque é uma faculdade, ele vem sob domínios e energias inferiores. Então ele aparenta loucura. Aquela mediunidade está sem controle. Porque espírito vem, incorpora, desincorpora, incorpora, desincorpora. Ele vai, por exemplo, em crise de identidade, ele já não sabe quem é ele, porque ele passa várias personalidades. Aí seu João tem Pedro, Luiz, André, Carlinho, Luizinho, Filhinho. Aí ele não sabe quem é quem. Loucura. Então o Dr. Bezerra diz, olha, tá tudo ligado com a questão energética, a força magnética, o fluido vital. O que é o fluido vital? A gasolina que alimenta o seu corpo. É a energia que alimenta o seu corpo. Fluido vital. Exemplo, tia Dedé vai viver 101 anos. Então, tia Dedé tem fluido vital para viver 101 anos. Certo? É uma energia que fica ali circulando, é a sua gasolina. Essa energia alimenta seu corpo, os seus órgãos. Energia, certo? Ok. Chegasse só eliminando ectoplasma. Só eliminação de ectoplasma aqui, doação de energias. É meu sono, graças. Isso é doação de energia. Isso como se chama? Percebeu, nada, deixa ficar pesado. Doando energia. Tá, então desdobra a mente, né? E aí, tia Dedê vai viver 101. Mas vamos supor que tia Dedê, no decorrer da sua vida, teve manias, vícios alimentares, vícios de pensamento. E aquele 101 foi diminuindo, porque gastou. Gastou aquilo. Então os vícios, por exemplo, consomem uma quantidade. Porque ele precisou de mais para nutrir aqueles órgãos que você está colocando sob esforço. Entendeu? Sentimentos gastam energia. Sentimento gasta energia. Sentimento ruim gasta energia, aí o que é que faz? Não recicla. Porque sendo ruim, não recicla. Então só tinha que viver 101, é só viver 98. Entendeu? Diminui. Então, o espírito André Luiz, ele traz essa expressão, e nós sabemos que Chico Xavier, por exemplo, foi um completista. O que é um completista? Aquele que tinha 101 anos para viver e viveu. Completou sem gastar, com excessos, vícios, sentimentos ruins, né, que consome. Então diz que completistas na Terra são raros. Né? Você imagina que só tinha que vir até 110? Tô achando que só tinha que chegar até lá. Deus me livre. Deus me livre. Durinha, lúcida. Então ele gasta energia, né? Então isso faz tudo energia que circula, que o perispírito ligado ao corpo físico. Aí o Dr. Bezerra vai dizendo isso, né? Que é uma força que alimenta. Para que o efeito mediúnico se realize, principalmente o efeito mediúnico normal, implicando vibrações capazes de se conjugarem com as vibrações excelentes,
do invisível, cumpre que aquelas propriedades vibrem harmoniosamente entre si, com o sistema nervoso do próprio médium. O que nem sempre acontece. Coisas assim, bem interessantes para a gente tratar no próximo áudio. No nosso quarto áudio e último, nós vamos agora continuar a tratar, né? Sobre a questão da harmonia com a mediunidade e com a renovação do ser. Mediunidade, nós sabemos que é uma faculdade neutra. O que vai dar o colorido e a qualidade da mediunidade é a moralidade do médium. O médium pode ser um grande médium, em que sentido? Incorpora os espíritos, a psicografia dele é mecânica, mas ele não é bem assistido. Então, às vezes as pessoas se impressionam. Nossa, fulano escreve cada carta. Ou então, fulano incorpora cada espírito. Não quer dizer nada. O que faz de um bom médium é a assistência espiritual que ele tem dos bons espíritos. E como é que ele conquista isso? Com a moralidade. E com a prática do bem. Mais bem ele faz, olha a lei da fraternidade, mais conquista amizades espirituais, mais ele é bem assistido, protegido. Então a proteção não vem da faculdade, porque tem médiums que incorporam espíritos de inferioridade grave. E são médios de incorporação que se diria, nossa, que incorporação, né? E já tem outros que a mediunidade às vezes é intuitiva, mas ele é muito bem assistido. Então, a companhia espiritual, uma boa assistência, é o que disse o médium é bom ou não. E é o que o Dr. Bezerra fala, olha, a pessoa tem problema psiquiátrico. Como é que vai fazer ela se reencontrar? Com um tratamento que ela vai ter harmonia para lidar com essa mediunidade. Mas não adianta lidar com a mediunidade, não, eu vou sentar aqui na mesa todo mundo e cada um incorpora o espírito. Não. É no cotidiano. Porque nós somos médiuns 24 horas por dia. A gente pode estar conversando, eu senti uma inspiração e dar um conselho, só nem perceber que foi um espírito. Verdade. Não é só na mesa médica. Ficou essa ideia, mas é uma ideia ilusória. Porque nós somos médiums todos os dias e toda hora. Por isso nós somos chamados a ajudar. Imagine assim que aquele menino que parou a senhora para dar o jorei, né? A senhora tivesse precisando de energia. Ok. Aí ele fosse um desorientadinho. Vamos dizer que ele estava ali no bar tomando todas. Aí ele veio andando. A espiritualidade precisava dele para intervir com ele, para que ele pudesse lhe dar energia. Não tinha acesso a ele, porque vibratoriamente ele não estava. Ele está com as vibrações mais baixas. Não pela bebida, não é a bebida que dá a vibração. É o ambiente, são os pensamentos, enfim. Aí ele não conseguiria atuar. Mas ilibada é a pessoa correta, não santa, hein? Diferente. Ela combate suas más inclinações, ela se esforça para ser melhor todos os dias, ela se coloca à disposição das pessoas para fazer o bem, ela é paciente, ela consegue relevar mais do que conseguir manter o rancor, ela vai ser bem inspirada. Então ela vai ser instrumento de Deus. Eu conto para as meninas sobre a parábola do grão de mostarda. É um dos meus estudos. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Mediunidade pura. Mediunidade pura. Porque o grão de mostarda, sendo um grãozinho pequenininho, pequeno, se tiver do menor das sementes, né, do grão de mostarda, você pode dizer aquela montanha, mas por quê? Porque quando cresce, quando desenvolve, você tem a semente, o que é que você faz com ela? O que é que você faz com a semente? Não, quer dizer... Com a semente. A semente. O que é que você faz com a semente? Planta. É isso. Então não é ter grão de mostarda para ficar na mão. Planta. Então, a semeadura. A semeadura. Aí depois o que é que você faz com a semente? Cuida, né? Ela vai fazer o quê? Desenvolver. Então a fé, ela vai desenvolvida. Aí ela é maior do que as hortaliças. Olha que interessante, porque ela cresce. Aí quando ela cresce, mais para frente ele continua. Para que as aves do Senhor possam encontrar nos seus galhos altos estudo, né? e fazer ninho
O que é isso? A sua fé cresce, a sua mediunidade desenvolve e os espíritos superiores têm acesso a você. Fazer ninho, e o ninho é, ó, nos seus galhos, no topo da árvore. O topo é aqui, ó, glândula pineal. Aqui. Onde eu falei para a senhora, a glândula aqui, o chakra coronário. Onde os espíritos superiores podem ter acesso a ti. Mas é extraordinário, não é? A espiritualidade, uma coisa... O evangelho é para ter olhos de ver, como Jesus diz, olhos de ver Consolador. E ouvidos de ouvir. Eu li e falei, que coisa excepcional. Ele não muitas coisas, eu não pude falar, porque não dá para poder vocês entenderem. Então eu falo por parábolas, né? E nós vamos dar por concluído o nosso estudo de hoje. Depois eu vou marcar aqui. Nós vamos continuar sobre essa questão da mediunidade, sobre essa questão da nossa harmonia conosco mesmo, sobre a importância de ser médium todos os dias, da nossa moralidade, de nos esforçarmos para sermos melhores. Inclusive, nesse interim, percebemos que isso gera saúde. Saúde moral. Porque o corpo ele pode ficar debilitado. Se ele não debilitar e a gente vai viver a vida toda, ele tem que morrer, não vai? No primeiro dia, o corpo vai ter que... Então, as doenças fazem parte, porque aquele fluido vitalzinho, ele vai diminuindo de circular num órgão, num outro órgão, até o dia que ele acabou a gasolina. Pronto, o motor parou. E nós nos libertamos como passarinhos. Que encarar assim, né, Ju? E é assim. É justamente. Agora, consciências tranquilas, consciências tranquilas fazem com que os passarinhos voem mais alto, para que eles possam encontrar nos ninhos construídos pelas aves do Senhor espaço para ser acolhido. Pode mergulhar também nas águas mais profundas. Pode, por causa da consciência. Porque a consciência, ela é mergulhada já na escuridão. A escuridão, o inferno, ela é íntima. Então, uma pessoa que ela está envolvida em perturbações, que ela está envolvida em sentimentos vis, ou que muitas vezes ela ainda está envolvida em dores que não conseguiu superar, ela está na escuridão. Mas porque, como a gente falou no início, ela se compraz naquilo ali. Porque o evangelho, que é a boa nova, né? Traz a boa notícia. A boa notícia é para dizer assim, olha, aqui está o caminho para vocês seguirem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai upar através de mim. Não é uma publicidade de si mesmo. Jesus não estava fazendo propaganda política. Ele estava dizendo, olha, observa o que eu estou vivendo. Vê o que eu estou fazendo. Veja como eu estou tratando as pessoas. Veja os sentimentos que eu tenho em relação à vida, do começo ao fim. Inclusive contar na cruz. E depois que volta, que é uma prova que a vida continua, é a ressurreição. Ah, não existe, existe. Porque o corpo de Jesus, ninguém sabe o que foi que houve. Mas Jesus voltou em perispírito. Ao ponto que não foi reconhecido de tanto bonito que estava. Porque o corpo é grosseiro, corpo judeu. O corpo era judeu. Ele voltou com o esplendor dele. O seu perispírito iluminado ao ponto que ninguém reconheceu. Não sou eu, aí Tomé... A caminho de Emaús. Sim, quando ele vai caminhando com aquele... Eles não reconheceram Tomé tem que dizer assim, toque, Tomé. Toque. Para que pudesse ser com certeza. Porque a maior prova que a vida continua depois da vida é a ressurreição. A ressurreição não é prova de morte. É vida. Porque ele fala assim, ó, tipo assim, ô seus bestas, vocês me mataram 1-0, tô vivo. Tô vivo. 1 pra mim, 0 pra vocês. Porque o que eles queriam não era se livrar de Jesus? Não adiantou. Não adiantou.
Ô, bestão, hello! Eu tô aqui. Aí tornou-se mais esplendoroso. Aí se expandiu, acabou, foi melhor ainda, porque por isso que os profetas, né, trouxe toda aquela, vamos dizer assim, toda aquela, como é que chama quando alguém fala uma coisa muito antes? Previsão, previsão mais ou menos, do que ia ser do Messias. Ele cumpre a regra, desencarna no corpo físico e depois fala 1-0. Vocês quiseram me matar, mas eu tô vivo, tá? E é verdade. É verdade, é verdade, é a vida. Aí ficaram mordidos, os judeus ficaram mordidos. Olha, eu me lembrei, já faz algum tempo falando, que eu me lembrei desse, que ele no templo, quando ele pregou, que abriu o evangelho, que ele disse assim, hoje está se cumprindo esta escritura, que foi de dia, né? Acho lindo também, e queriam até pegá-lo e matá-lo, e ele saiu, né? Ele saiu quando ele vai. Agora só imagina o poder que ele tinha de fazer cegar os outros. Quando Sair, né? Que ele fez isso várias vezes. Quando ele fica conosco, já está escurecendo, não é? Foi. Aí foi Demaú. Quando eles ficam conosco. E justamente foi aquele de Cusa. Não, foi o marido da irmã de Maria. Era José também? E Arimaté não era Arimaté, é outros. Era outro. Foi o que era. Não, eu quero lembrar o nome dele. Eram os discípulos. Vamos dizer assim, que era Maria, não tem irmã? Tem irmã. É isso, foi o marido dela. E agora eu tô esquecendo. É José também, não? Era José. José também. Era José, que também era cunhado mas de como Maria. que Jesus amou tanto São José, não é? O pai adotivo. Não, olha, e ultimamente eu tô assim, com São José. Mas Jesus amou demais. Jesus amou demais. Você sabe que eu adquiri graça e eu até ontem mesmo na missa, uma graça alcançada. Eu pedi a São José e no outro dia alcancei. Tá vendo? A graça. E agora na época de Natal, não é? Foi mesmo. Outro dia. Aí quando o meu telefonema que disse que ela foi chamada para o trabalho, porque eu pedi um trabalho que ela fosse com a Renata. Quando eu digo, no outro dia ela falou, olha, Renata foi chamada. Ela está trabalhando, Renata? Tá. Oh, graças a Deus. Que bom, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, Deus é bom demais. É maravilhoso. E hoje, novamente, eu agradeci. Pois é, que bom. Houve outra também. Então, vamos concluir o nosso estudo. Na hora que você saiu, ela passou aí procurando por você. Mas saiu agora. Ela mal entendida, disse que eu já estava indo. Então, vamos concluir nosso estudo agora, que nós vamos agora trocar figurinhas com as tias. Deixo um beijo para todos. Um abraço ao pessoal do GE Francisco de Assis. Um beijo grande pro pessoal do YouTube, do canal do Dudu. E nada, a gente se vê semana que vem. Agora com o pessoal espírita de Salvador. Tem uma surpresa para vocês. Um beijão. Tchau, tchau. Boa noite, um beijo no coração. Boa noite. Tchau. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.